Bom dia, pessoal. Deus abençoe. Que nós possamos ter um dia abençoado hoje. Eu desejo que vocês sejam abençoados também. Hoje eu queria voltar a falar sobre graça. E é de outra maneira, mas hoje é sobre graça também, porque essa palavra graça, ela traz muito conteúdo e a gente precisa descobrir quanto mais da graça de Deus para que a gente viva a graça de Deus. Então tem uma passagem aqui que fala de uma pessoa que tinha uma dívida grande. Então eu vou começar a ler aqui para vocês entenderem. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, suas mulheres, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem misericórdia comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu e encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Desculpa. Sobre a graça aqui, a gente pode notar que essa situação é de um homem que devia muito, foi anulada a sua dívida, mas ele cobrou do seu próximo. Essa história é uma história que revela muitas vezes a nossa vida. Tudo isso é para que a gente tenha consciência de que a vontade de Deus é perfeita e que a gente deve observar se a gente não é esse homem. Porque muitas vezes o que acontece com nós é que a gente fica admirado com o que esse homem fez. Mas esse homem, muitas vezes, somos nós. E é isso que a gente precisa ver sobre a graça. Sobre a graça. Se você for notar na sua vida, quanta graça você recebeu? Quanta graça você teve? O que Deus fez em suas vidas? Ele te deu vida, Ele te deu paz. Nós temos uma família que é abençoada, que tem quase de tudo, então não falta nada para a gente. Então a gente conhece sobre a graça, a gente sabe sobre a graça. E é necessário que a graça ela seja movida. Veja bem, desde que você tenha a graça, você tem que, quando você recebeu a graça de Deus, você tem que ter consciência, nós temos que ter consciência de que recebemos graça. Mas se eu só receber essa graça e ficar com ela para mim, essa graça morre. O que Deus quer? Deus quer que você receba a graça e seja uma graça. E passe isso para frente. Quando você exerce a graça, você dá a graça porque você tem. A gente tem graça para dar. Porque Deus nos amou, Deus nos abençoou, Deus nos iluminou. Deus nos deu vida. Agora, é natural que a gente retribua a Deus sendo também uma graça. Já que eu recebi, eu conheço o que é graça, tenho a graça e posso passar a graça. Agora, se eu não fizer isso,
eu estou aniquilando a graça. E a graça morre em mim. Mas se eu der a graça que eu recebi, eu fico sem graça? Sem a graça? Não. Deus multiplica. As coisas de Deus é maravilhosa. Tudo que a gente tem, se você der, você diminui. Mas não é isso com a graça. Quando você tem a graça de Deus, você pode louvar o seu Senhor. Você pode fazer a graça multiplicar quando você transmite aquilo que você recebeu, que foi a graça. Então a gente muitas vezes se assemelha a esse homem. Por quê? Porque a gente recebe a graça, mas não passa a graça. E a nossa vida não é assim. Não é assim que Deus deseja. A gente recebe a graça e dá a graça. Veja bem, enquanto nós temos uma condição assim boa na nossa família, tem muita gente passando fome, passando necessidade, passando desespero. Não seria hora também da gente pensar no próximo, olhar para o próximo, já que a gente recebeu a graça de Deus de ter? Se você der a graça, muitas vezes a graça custa dinheiro, mas é importante que você faça a graça, que você dê a graça, porque se você der a graça, multiplica a graça que você vai receber de Deus. Deus é maravilhoso. Deus cuida da gente. Então é por isso que a gente precisa pôr Deus em primeiro lugar. Agora, esse primeiro lugar, e eu ficar na minha casa sem tomar nenhuma providência, eu tenho a graça, mas estou fazendo exatamente aquilo que esse homem fez. Não estou passando a graça para frente. E o nosso objetivo de Deus é nos dar graça, mas que a gente faça isso para com o nosso próximo também. Para com o nosso parente, com o nosso amigo. Eu sei dessas coisas de Deus, eu queria sempre passar as coisas melhores que eu sei para o meu próximo, para que ele tenha a graça de Deus permanecendo sempre na vida de cada um de nós. Eu não venho aqui para pregar religião, mas eu venho para pregar aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus mostra, o que é real. Isso é real. A gente pode notar, quando você dá a graça, você tem graça. Esse homem perdeu a graça. Ele perdeu a graça por quê? Porque ele negou de passar. Que não seja o nosso caso. Que a gente possa abençoar a vida do nosso próximo. Cada um de nós. Quem está me ouvindo, tenha esse conceito de passar a graça que você recebe para o seu próximo, porque você vai multiplicar a sua própria graça e vai atingir outros com a graça de Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E é por isso que eu defendo esse nome de Jesus Cristo, que ele que veio revelar o Pai. E revelando o Pai, a gente agora conhece o Pai e pode receber as bênçãos para a nossa vida e ser uma bênção para o nosso próximo. Isso é graça. Quando você recebe a graça de Deus e transmite graça. Porque senão, não vale, não tem jeito. A gente fica igual a esse homem. Que Deus nos abençoe e que a gente possa meditar. Já recebi graça, mas eu estou dando graça. Eu estou passando para frente a graça? Ou será que eu estou segurando apenas para minha família, para os meus entes queridos, e fica dentro de uma programação muito curta, muito mesquinha? A gente não é só para os parentes que a gente tem que mostrar graça. Tem que mostrar graça para todas as pessoas que a gente encontrar na frente. Como é bom encontrar pessoas que passam a graça. Como é bom. Sabe por quê? Porque é felicidade, é amor, é coisas vindas de Deus. Quando as coisas vêm de Deus,
É isso que acontece na nossa vida. A gente tem a graça. Tá? Vive na graça. Vive na graça. E não tem coisa melhor do que viver na graça. Que a paz do Senhor e a graça de Deus seja em cada coração. Mas mova a graça. A graça é para ser movida. Até a próxima. Deus abençoe.